Bem, antes de mais, boa noite a todos, obrigado pela pergunta. Nós, pelo menos desde que eu cheguei, nós vivemos dia a dia, jogo a jogo, e é nessa perspectiva que nós vamos encarar cada treino e cada semana de preparação, ou pelo menos 2 ou 3 dias de preparação para cada competição, para melhor nos prepararmos para conseguirmos disputar a vitória em todos eles. Eu acho que nesta altura o mais importante para nós é nos prepararmos, descansarmos. Eu entendo a pergunta, mas eu acho que com os jogos de Ponte Preta, Santo André e Água... E aí, nação corintiana, sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. Canal esse que estamos sempre trazendo as principais notícias do Corinthians. Então, pessoal, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? Depois de um empate heróico, né? No final do jogo, nos últimos segundos da partida, Corinthians foi lá, conseguiu o empate e muito mérito do seu treinador, Antônio de Oliveira, conseguiu mudar a formação da sua equipe e principalmente, pessoal, desse cara aí que tá jogando muita bola, né? Rodrigo Garro, né? Para aqueles que duvidavam, né? Do potencial do meia, hoje eu acho que foi o ponto final, né? Apesar dele não ter feito uma grande partida, mas foi mais uma grande partida, individualidade do jogador. Quando não faz uma grande partida, tem uma grande jogada, né? Fez um gol de falta como craque, né? Colocou a bola lá na gaveta, chamando a atenção da mídia. A mídia já começa a destacar o jogador. E principalmente, pessoal, o treinador, né? Antônio Oliveira, né? Escola portuguesa, mais um português, chamando a atenção e promete fazer história no Corinthians, pessoal. O Corinthians foi buscar um empate com 2 jogadores a menos. A mídia destaca isso também, né? Cássio, né? Poderia ter salvado o Corinthians. Eu acho que ele falhou no primeiro gol. Foi expulso. E o Roberto saiu, fez gol. Então, pessoal, foi um empate com sabor de vitória, né? Um balde de água fria nos palmeirenses. Então é isso, sem enrolação, vamos ver o que foi que o treinador corintiano falou. Soltou o verbo na coletiva, né? Falou sobre diversos assuntos, né? Então é isso, já quero deixar créditos ao vídeo, TV Corinthians, link na descrição. Acompanhe o vídeo até o final, pessoal, vamos trazer muita informação, né? Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo no final e deixa a nossa opinião. Vamos lá, pessoal. Porque muito provavelmente ganhando os 3 jogos estaremos apurados, mas nós não podemos ir do céu ao inferno numa semana. Eu percebo que a cultura desportiva é brasileira, mas há 2 semanas atrás estávamos a falar de uma outra situação. Agora vivencia-se. O futebol é isso e é fértil, é por isso que é apaixonante e dá-nos essas oportunidades. E se nós tivermos essa oportunidade, nós vamos agarrá-la. Agora, para nós, o mais importante é nós descansarmos e prepararmos uma competição que para nós é muito importante, o jogo contra o Cianorte, que nos merece muito respeito e que nós vamos preparar de uma forma muito séria, muito responsável, para podermos passar à fase seguinte, que é o que nós pretendemos. Obrigado. Antônio, boa noite. Boa noite. Futebol não é igual basquete, né? Que o técnico pode parar o jogo em todo lance no final para orientar a sua equipe e tal. E hoje, se você pudesse ter 15 minutos para reunir a sua equipe, para orientar a sua equipe, depois de perder o goleiro, de ficar sem goleiro, de perder mais um jogador, você pararia, mas você não teve esse tempo. Então eu queria que você falasse um pouco o que é que você conseguiu passar para os jogadores ali, principalmente após o momento em que o Corinthians ficou com 10 em campo e sem um goleiro, para que a equipe primeiro não entrasse em desespero, não se apavorasse com a situação, e segundo, ainda tivesse essa confiança de ir para o ataque, de buscar uma falta, de perder o Yuri Alberto e ainda conseguir empatar o jogo. O que é que deu para você passar para os jogadores? Eu vi que você chamou um jogador ali, não me lembro se foi agora o próprio Garro ali em algum momento para conversar com ele. O que é que você conseguiu passar para o time nesse final para conseguir esse empate heróico que vai ficar na história do Clássico? Obrigado. Desculpa, só se você puder falar uma palavrinha sobre o Yuri Alberto, preocupou muita gente também, só se você já tem alguma coisa sobre isso. Ok, obrigado, boa noite. Sobre Yuri ainda vai ser reavaliado, portanto só teremos uma posição nos próximos dias relativamente à lesão do Yuri. Esperemos nós que não seja nada de grave, porque voltou a fazer aquilo que ele mais gosta e que o deixa feliz, e nós queremos o Yuri e todos disponíveis para poder competir. Sabe que o futebol é razão, mas também em alguns momentos é emoção, portanto é evidente que
com tantos episódios que foram passando ao longo do jogo, depois fica também difícil transmitir algo dentro daquilo que já era mais com o coração do que com a razão. Percebemos também que o adversário abdicou muito rápido do jogo, mas nós, como uma equipa guerreira, muito batalhadora, nunca desistimos. E aqui eles vincaram aquilo que realmente é a cultura do Corinthians. Portanto, eu, enquanto técnico, a diretoria com certeza e os torcedores estamos muito orgulhosos deles. Obrigado. Antônio, boa noite. Rafael Esgriles, Energia 97. Em alguns momentos do jogo, tinha uma linha com 5 jogadores ali, com os 4 da defesa, mais o Raniel. Isso foi um pedido seu, porque em vários momentos, com a qualidade que o Hendrick tem, vir de trás com a bola, e é muito perigoso deixar ele sozinho, e em muitas oportunidades ele ficou livre, porque o Fausto Vera ficava mano a mano com ele, porque o Raniel tinha voltado um pouco para essa linha. Foi um pedido seu, não foi temerário isso no decorrer do jogo, essa liberdade para o Hendrick, e porque a alteração tardia do Caetano e também do Fausto Vera, que estavam mal na partida? Bem, obrigado pela pergunta. Quem conhece e quem faz a análise do nosso jogo percebe as dinâmicas que nós criamos com o Raniel entrando da linha, portanto, não é novato, portanto, ninguém... Em alguns momentos nós tivemos êxito, em outros tivemos algum receio de poder saltar lateral com lateral e rodarmos a linha com a entrada do mesmo, mas fomos bem sucedidos em muitas delas. Portanto, o jogo do Palmeiras é um jogo bastante prático, muito de exploração das nossas costas, ou das costas de qualquer adversário, explorando a profundidade, mas quem consegue analisar o Corinthians consegue perceber alguns padrões defensivos, e um deles é esse, principalmente quando a bola entra fora. Sabemos que, muito provavelmente, se não houver uma indicação em contrário, o Raniel entra dentro da linha. Portanto, nós temos uma estrutura estática, que é o 4-3-3, depois ela é dinâmica dentro daquilo que são os nossos processos defensivos. Muitas das vezes saltamos com o médio, outras vezes saltamos com o lateral, e depois depende ou não da entrada dele na linha. Portanto, em termos ofensivos, conseguimos construir a 3, conseguimos construir com os laterais baixos. Portanto, temos padrões claramente definidos. É evidente que apenas tivemos 4 treinos para poder eventualmente aplicar algumas coisas, porque só através da repetição é que conseguimos consolidar comportamentos. A tendência é sempre que a equipa melhore, porque vai perceber que este é o terceiro jogo, não é? Terceiro jogo. Treinámos 4 vezes porque o espaço temporal entre as competições é muito curto e a recuperação é determinante para os jogadores estarem frescos. Relativamente às substituições, eu costumo dizer que o jogo vai falando connosco, e de acordo com aquilo que eu vejo, vou respondendo ao jogo, e eu fiz as substituições quando achei que era o melhor para a equipa, e ela naquela altura tinha essa necessidade. Obrigado. Antônio, boa noite, tudo bem? Boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Acho que 2 respostas antes, você falou, eu acho que o adversário abdicou muito cedo do jogo. Foi a impressão que algumas pessoas tiveram, que o Palmeiras, em dado momento, achou que já tinha conseguido a vitória. Você acredita que isso aconteceu e que o Corinthians, nesse momento, cresceu e continua acreditando que num clássico você não pode achar que você conseguiu a vitória aos 35 do segundo tempo? Não, isso é uma opinião, isso tem que perguntar ao treinador do Palmeiras, portanto, se abdicou ou não. A nossa intenção foi sempre discutir o resultado desde a primeira altura, portanto, competindo com o adversário, que é um adversário extremamente competitivo, leva o jogo para uma dimensão física altíssima. Em alguns momentos conseguimos ter mérito, outras o adversário sobressaiu sobre nós, mas o que é facto é que nos últimos 20 minutos tomámos conta do jogo e fomos felizes, mas procurámos essa felicidade. Portanto, e nessa perspectiva, parabéns aos meus jogadores que nunca desistiram, parabéns também a todos aqueles que estiveram imbuídos no espírito da equipa, principalmente os jogadores que não entraram, e que revela um sentido de união fantástico,
que enquanto treinador, me deixa extremamente satisfeito. E antes que, eu sei que ainda há mais perguntas, mas eu também queria dar uma palavra à torcida que compareceu à nossa saída, o que revela a vitalidade do clube e como se costuma dizer, aqui é Corinthians e nós jamais desistiremos. Antônio aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto. Até em cima disso, né, o que foi criado na atmosfera dentro do jogo, o apoio do torcedor, o empate no finalzinho da partida. Para você que está chegando agora, deu para ter um entendimento do que é o Corinthians de fato? Boa noite, obrigado pela pergunta. É evidente que quando nós nos mergulhamos, cada vez mais percebemos a dimensão deste enormíssimo clube. Mas eu já o disse até na apresentação que quando foi elaborado o convite, eu tinha na minha anterior equipa muitos jogadores que já estiveram aqui. E à medida que eles iam falando do Corinthians, mais vontade eu tinha de estar aqui. Como eu disse, eu vim numa perspectiva de criar felicidade à torcida, aos jogadores, ao clube, mas sou apenas mais uma peça dentro de um puzzle que tem muitas peças e que todas elas são importantes e que sem uma delas nada funciona. Portanto, percebemos que o caminho que nós fizemos ainda é curto, há um caminho longo para percorrer, muitas coisas a acertar e a melhorar. Como eu já disse, tivemos 4 treinos apenas de preparação dentro daquilo que é conceitos e comportamentos que nós queremos dentro da nossa forma de jogar, e só através da repetição, mas isso requer tempo e semanas cheias para nós podermos cada vez mais consolidar o nosso jogo. Uma palavra mais uma vez para os meus jogadores que nunca desistiram, acertámos, erramos. É evidente que nestes jogos contra equipas extremamente competitivas e qualificadas, nós não podemos errar. Basicamente é uma equipa que joga no erro e nós cometemos alguns que deu a possibilidade em alguns momentos, principalmente no primeiro golo, uma situação de bola parada onde nós vamos cada vez ficar mais fortes e nestes clássicos é o detalhe que determina. Portanto, nós cada vez já vamos mais trabalhar e melhorar para nos prepararmos melhor para podermos cada vez mais ganhar jogos. Obrigado. Antônio, boa noite. Boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Tem um jogador no teu elenco que está sendo muito criticado pela torcida e hoje me parece que você foi forçado a utilizá-lo, que é o Fausto Vera. Muita gente criticando talvez uma falta de eficiência no Fausto Vera, às vezes até um pouco de garra, o estilo argentino de ser. Queria entender quanto você pretende contar com o Fausto Vera nessa temporada. Se você puder também atualizar a situação do Maicon para a gente, por favor. Bem, antes de mais, obrigado pela pergunta, boa noite. Primeiro, ninguém me força a colocar nada. Portanto, eu penso e decido pela minha cabeça. Essa é a primeira. Eu acho que essa sua colocação não foi a mais adequada e a mais feliz. Depois, todos os jogadores para mim contam, são importantes. E também todos passam pelos mesmos momentos, portanto, de resgate de confiança, do seu futebol, e conto com o Fausto e conto com todos os outros, e aqui é sempre rendimento. Quem tiver rendimento, joga. Quem não tiver, não joga. Portanto, é muito simples a minha forma de trabalhar, e pronto, portanto, não há muito mais a acrescentar sobre esse tema. O Maicon sentiu um desconforto na véspera do jogo, e eu costumo ser daqueles que prefere que o jogador não jogue um jogo do que fique parado 10. Portanto, e nessa perspectiva, e como eu entendo que dentro do elenco há gente para suprir e para dar resposta, preferimos poupar o Maicon para este jogo. Obrigado. Antônio, boa noite. Boa noite. Queiroga aqui da Bandeirantes FM. Hoje a gente pode colocar que foi uma partida em que vários enredos foram construídos e você pode analisar pelo primeiro tempo que você teve um Palmeiras que teve superior e um segundo tempo que teve esse fato histórico do Corinthians buscar essa recuperação. O que você pode extrair, colocar para os seus jogadores
para um prosseguimento não só de Campeonato Paulista, mas para as próximas competições. Que lições essa partida pode oferecer para os jogadores no sentido do acertar e errar, no sentido de não baixar a cabeça? O que é que essa partida especificamente pode extrair de lição para você e para os jogadores? Obrigado, boa noite. Olha, deu-me para entender aquilo que eu já sabia quando aceitei estar nesta cadeira, de que tenho um grupo com caráter, um grupo personalizado, e só um grupo de grande qualidade é que consegue, dentro das circunstâncias que o jogo teve e que nos deu, consegue chegar ao empate depois de estar a perder por 2-0. Permita-me dizer que na primeira parte é evidente que, repara, o adversário teve 20 finalizações, 5 à baliza, e nós tivemos 13, 6 à baliza. Portanto, acabámos por acertar mais no alvo do que o próprio adversário. Repare que na primeira parte o adversário tirou muito proveito, e porque é um adversário extremamente competitivo, e nós não conseguimos encontrar os espaços que estavam estabelecidos, principalmente do ataque à profundidade. Falhámos muito na primeira fase, alguns erros técnicos e alguns duelos que nós perdemos, e parece que o adversário estava sempre mais perto e finalizou. Portanto, em termos daquilo que é a organização, o adversário não nos conseguiu ferir. Foi mais por demérito nosso daquilo que nós não conseguimos e que erramos, principalmente em termos técnicos e alguns comportamentos, do que propriamente mérito do adversário. Percebemos a valência do adversário, portanto isso é inquestionável, inegável, mas dá-me para perceber aquilo que eu sentia, que tenho um grupo de homens, um grupo de jogadores de grande qualidade, e o futuro para nós só pode ser risonho. Obrigado. Boa noite, Antônio. Boa noite. Henrique Gliotti, Identidade Corintiana. Antônio, primeiramente, parabéns pelo resultado, da maneira que foi. Mas, Antônio, você falou sobre ter um grupo de homens, um grupo de jogadores de qualidade. Dentro dessa sua resposta, como é que foi a conversa, principalmente com o Cássio, agora após a expulsão dele, e também qual é que foi a postura dele como capitão da equipe em relação aos jogadores? Boa noite. O Cássio é um jogador que tem uma história dentro do clube, portanto, e é alguém que em nenhum momento se escondeu e dá sempre a cara e dá sempre o seu melhor de si, como todos os outros. Portanto, eu sou alguém que não gosta de individualizar, eu gosto de acima de tudo, partilhar este momento e dar valor principalmente à equipa, porque ela é que é a mais importante. Aqui ninguém se destaca em termos individuais, quem se destaca é a equipa, o clube, porque é dessa forma que nós queremos crescer. Portanto, eu entendo a sua pergunta, mas eu acho que prefiro valorizar muito mais aquilo que foi o comportamento da equipa. Já falei relativamente àqueles que não entraram e que vibraram e que, como estivessem lá dentro, tanto ou mais, e isso é sinal da vitalidade do grupo, do compromisso que eles têm, e por isso estamos muito satisfeitos. Obrigado, Antônio. Obrigado, boa noite a todos. Bom trabalho, uma boa noite. E aí, nação corintiana, Antônio Oliveira, né? Soltou o verbo na coletiva, né? Fez alguns pontos de elogios, né? Principalmente a torcida do Corinthians, que não abandonou o time em hora nenhuma, né? Até porque ele não conhecia a torcida do Corinthians quando estava perdendo, né? 2 jogos, 2 vitórias, não sabia o que era tá perdendo o jogo. E depois de 2-0, a torcida não abandonou o time. E o time foi lá e conseguiu a vitória, né? Ele destacou isso também, né? A imprensa destaca as substituições que ele fez, principalmente mudando o comportamento da sua equipe. Ele conseguiu mudar o comportamento da equipe, né? No segundo tempo, o Corinthians foi bem melhor, né? Não só pelos 2 gols, mas também pela atitude, né? Ele destacou que o Corinthians tem homens de caráter, né? Um grupo de homens, né? E por isso que ele não vai fazer críticas a jogadores, né? A Cássio, a algum jogador, ele disse que não. A Fausto Vera, né? Foi perguntado sobre Fausto Vera, ele disse que conta com o jogador, quer que o jogador se recupere. Ele disse que o jogador tem um grande potencial e que o jogador tem tudo para recuperar seu futebol, né?
Se ele conseguir isso aí, pessoal, é um herói, né? Vamos esperar que sim, né? O Corinthians saiu atrás do placar, 2-0. Eu acho que o primeiro gol o Cássio falhou, né? Poderia ter pego aquela bola, mas não deu, né? E o Corinthians 2-0, mesmo assim foi buscar o empate, né? A última bola do jogo, o Rodrigo Garro foi lá e colocou na gaveta, né? E Antônio Oliveira, né? Seu terceiro jogo no comando do Corinthians. 2 vitórias, um empate esse que tem sabor de vitória também. Depois de sair atrás do placar, um 2-0, foi lá e conseguiu o empate, né? Antônio Oliveira chegou sobre o olhar de desconfiança aqui no futebol, principalmente do Corinthians, né? Teve alguns trabalhos, aí seu último trabalho foi no Cuiabá, onde fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, né? Na medida do possível, né? Que é o Cuiabá. Ficou até na frente do Corinthians. Chegou no Corinthians, né, com olhar de desconfiança da torcida, da mídia. Mas no seu terceiro jogo, todo mundo tirando o chapéu. É um treinador que entende de futebol. Primeira coisa que ele fez no Corinthians, ele viu que o Corinthians estava necessitando de um lateral esquerdo, sofrendo gols, muitas jogadas, né, ali defensivamente. Ele já escalou 3 zagueiros, já deu um pouco mais de confiança para os zagueiros. Manteve um padrão já na defesa. E, claro, tem muito a melhorar, no resto é dúvida, né? Depois colocou o Rodrigo Garro como titular. O jogador hoje é fundamental. Passou confiança para Yuri Alberto. Yuri Alberto é seu terceiro jogo fazendo gols, né? Diferentemente de Mano Menezes, Yuri Alberto no primeiro tempo errou um passe besta, né? Mano Menezes, por sua vez, criticava, chamava o jogador de burro, né? Já Antônio Oliveira batia palma, incentivava o jogador, né? Chamando ele a atenção para entrar no jogo, mas sempre batendo palma, incentivando, né? Isso traz confiança para o jogador. Diferentemente, né, do treinador antigo, né? Que o clima não era bom, o clima era pesado, por isso que 5 derrotas consecutivas. Isso pode sim pesar no Corinthians, mas eu creio que o Corinthians vai conseguir sua classificação. 5 derrotas consecutivas, né? Dessas 5 derrotas, o Corinthians tivesse conseguido uma vitória, pessoal. Já estava na zona de classificação, né? Mas não. Preferiu demitir Mano Menezes depois de 5 derrotas, quando a situação já estava complicada, né? Inclusive o treinador Antônio Oliveira foi perguntado, né? O que é que ele achava aí e o Ponte Preta, Santo André estava empatando, estava ganhando, e a situação do Corinthians estava complicada na classificação, né? Ele disse que quando ele chegou, a história era outra, né? Era pensar em fugir do rebaixamento. Depois de 3 jogos, já estão falando em classificação. Realmente ele está certo, né? Quando ele chegou, o que se discutia era a questão de rebaixamento do Corinthians, né? O Corinthians vai ser rebaixado, né? Aí hoje, depois de 3 jogos, já se fala em classificação para a fase final, né? Isso é bom, né? Um sinal bom. Sinal que o Corinthians está evoluindo, né? E sinal que o Corinthians trouxe um treinador, pessoal, de ponta, né? Não tenho nem dúvida, né? Hoje o Corinthians tem um treinador, pode dizer que tem um treinador. Treinador que passa confiança para os seus jogadores. Treinador que sabe escalar sua equipe, né? E um treinador que sabe motivar, né, seus jogadores, né? Isso aí eu acho que é fundamental. Sabe administrar os vestiários, também é importante, né? E é isso aí, né? Corinthians ainda luta pela classificação. Como eu disse, alguns dias atrás a gente estava tentando fugir da zona de rebaixamento do Paulista, que é uma vergonha. Não quero aqui passar pano. Mas hoje a história já é outra. Corinthians lutando para se classificar, conseguir, quem sabe, chegar na fase final do Campeonato Paulista, né? Foi perguntado também sobre Cássio, sobre a contusão de Cássio, né? Ele disse que vai esperar, né? Vai esperar para ser avaliado, né? Cássio vai ser avaliado, vai ver como é que tá a situação. Para mim, Cássio falhou no primeiro gol. Uma bola padrão. Um goleiro como o Cássio aquele gol ele não pode sofrer. A bola foi um palmo do lado dele, né? Foi tirado de lado. A bola bateu na mão e subiu e foi gol, né? Acho que Cássio não pode levar um gol daquele. Sua expulsão, acho que ele ficou na dúvida se saía, se não saía. Quando ele decidiu sair, já era tarde, né?
Acho que goleiro naquelas situação ali tem que decidir rápido. Se ele tivesse decidido rápido, ele tinha chegado primeiro na bola, tinha cabeceado. Mas, pessoal, vale destacar aqui que Cássio tem crédito, Cássio tem história, né? E vamos torcer para a recuperação de Cássio, de Yuri Alberto, também saiu contundido, né? O Corinthians terminou com 2 jogadores a menos, onde no momento o torcedor palmeirense já estava comemorando, né? Comemorando a vitória em cima do Corinthians, e o Corinthians descontou com o Yuri Alberto e no final do jogo com o Rodrigo Garro conseguiu um empate com sabor de vitória, né? Empate esse que deixou os torcedores palmeirenses tristes, torcedores palmeirenses com raiva, né? Mas torcedor corintiano é assim mesmo, né? Tem que ser no sofrimento, até no último minuto, torcedor gritando e mais uma vez Rodrigo Garro decidindo a partida, né, pessoal? Então é isso, nação corintiana. O que é que vocês acham aí? Antônio Oliveira é um bom treinador? Deixa aí sua opinião. E sobre Cássio, você acha que ele falhou, não falhou do primeiro gol? Poderia ter evitado a expulsão? E o Roberto, pessoal, voltou à fase de Roberto, né? Todo jogo tá fazendo gol. Então é isso, nação corintiana. Quero aqui agradecer a cada um de vocês pela audiência e até a próxima, pessoal.